Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Já chegamos ao capítulo 5, este grande capítulo de Rei Belsazar. Este neto, eu sei, Marco já chamou ele grande neto, mas realmente é neto. Neto de Nabucodonosor, mas o velho está a correr. Paciência, vou pedir uma pequena compaixão comigo, hein? Não, este Belsazar, que devia saber estas coisas. Ele devia aprender, mas é a maneira do mundo. Ele mandou trazer estes pratos e mobílias. Eles beberam vinho dos instrumentos, copos ligados que foram tirados do templo de Jerusalém. Utensílios de Deus. Eles usaram como blasfêmia, mas como, vou dizer, desrespeitar Deus e as coisas santas. Não é coisa falada com a boca, simplesmente ações maus e fracos. Mas é como acontece muitas vezes neste mundo, quando homens estão juntos, mas tem cerveja, ele começa. Então o outro, ele tem, vou me também, ele começa. Mas então ele já acabou uma, ele vai ter mais uma. Ou pode ser outro tipo de álcool, outro tipo de droga, outra coisa da festa. E homens juntos, eles começaram com um humor fraco e sujo e começaram a blasfemar Deus com a boca, desrespeitando, não pensando sobre Deus, mas pensando, festa, o que vai agradar-me, vou satisfazer a carne. É a maneira do mundo. E Belsazar, ele devia aprender que foi caminho errado. Nabucodonosor, o rei já passou anos sem pensamento claro. Como boi, ele comeu erva, mas unhas como a águia. Ele passou 7 anos, Belsazar, mas é melhor me aprender do erro do outro do que me errar e ser julgado de Deus. Hein? Quando Ananias e Safira, mas eu penso que Ananias e Safira foram crentes, salvos, sacrificando, mas do outro aspecto, mas eles pecaram e Deus julgaram aquele pecado, mas outros olhando, eles tiveram temor. Mas ajudou mudar comportamento de alguns que pode ser foram fracos para não pecar. Então, a tua vida tem testemunha e deve procurar andar bem com Deus para ajudar outros. Acabamos a nossa última vez falando sobre vinho. E vinho novo, vinho velho, algumas vezes chamado mosto. Então, mas já acabamos falando sobre isto, mas vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, mas já li versículo 1 a 4, simplesmente vou ler novamente para acabar esta parte do nosso lição atrás. Daniel capítulo 5, versículo 1 diz: O rei Belsazar deu grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Grande festa carnal. Mas, então, trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles. Versículo 3.
mas é uma repetição. Neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Deuses falsos, criado de homem, mas por ser formado da mão de homem. Criado de Deus, formado da mão de homem. Vai servir Deus que formou? Mas muitos querem um Deus em que eles podem controlar. Mas Deus quer controlar as nossas vidas. Ele quer me viver em submissão, sujeição à palavra de Deus na minha vida. Então, já entrei falando sobre Timóteo sendo mandado para não beber nenhum vinho, mas diácono, mas não muito vinho. E esta distinção foi ligada com a instrução dada a Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo em primeiro lugar, capítulo 3, versículo 3. A Bíblia diz, desta característica do bispo, não dado ao vinho, mas está a lembrar-nos, então, eu entrei todos destes assuntos na nossa última vez, falando sobre a distinção entre novo vinho e velho vinho. E vinho não tem parte na vida do crente. Mas eu quero dar-te mais uma prova. Vamos ler no livro de Levítico, capítulo 10. Eu sei, Levítico é Velho Testamento, sim. Mas eu não vou colocar-te abaixo da lei mosaica. Isso é sacerdócio levítico. Eu não faz parte, crente não faz parte do sacerdócio levítico. Não, eu sou uma parte do sacerdócio de Melquisedeque, de Cristo, no Novo Testamento. Um sacerdócio espiritual, sim. Mas vou mostrar-te algumas coisas, mas vamos começar aqui, Levítico capítulo 10. Vou ler versículo 9. A Bíblia diz, não beberes vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, falando com estes sacerdotes, estes levitas, quando entrares na tenda da congregação, no serviço deles, para que não morais. Então, Deus quer ele quer sacerdote santo. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Está a ver? Então, mandamento para sacerdotes. Fora do serviço, eles tiveram possibilidade, mas dentro do serviço não. Marco, isso parece contrário. Não, é a Bíblia. Durante serviço. Mas vamos ler no livro de Ezequiel também, 44. Ezequiel 44, isso é contexto, lembra-te? Ezequiel 40 até 48, o tempo milenar de Deus, de Cristo aqui na Terra. Quando Cristo está a reinar, o reino milenar. Eles vão guardar coisas da lei novamente, mas não segundo a primeira aliança. Deus vai fazer nova aliança, com a casa de Israel, com a casa de Judá, com a segunda vinda que ainda não é feito. Espero que... Eu sei, crente participa numa nova aliança, sim, mas eu não sou abaixo da lei que foi dada a Moisés em figura. Eu não sou abaixo de nenhuma lei. Eu sou salvo pela graça por meio da fé e eu sou livre em Cristo. É a bênção do crente na era da igreja. Mas está a tropeçar com este ensinamento, mas espero que não vai cair. É a Bíblia. Cuidado com isto. Ezequiel 40 até 48 é clara. O problema, passagem clara, o problema... O crente não quer acreditar na palavra de Deus.
Isso é o problema. Mas Marco, não estou a ver isto. Não foi ensinado isto na minha igreja. Não foi ensinado do meu professor. Ninguém outro. Marco, não, a palavra está a dizer isto. Cuidado. Então, mas vou ler Ezequiel capítulo 44, versículo 21. E nenhum sacerdote, estes são levitas, novamente no templo milenar. Marco, é impossível. Não com Deus, ele vai lidar com Israel novamente. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Ele não podia beber. Então, mas Marco está a falar sobre levita. Eu não sou levita, eu sou crente na idade da igreja. Mas isso é muito verdade. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 e vou ler versículo 5. Falando do respeito do crente. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, eu sou sacerdote espiritual, num sacerdócio espiritual. Isso pertence aos crentes. Então, vou dizer, durante o meu tempo de serviço também, eu não devo beber vinho. Mas Marco, quando o crente entra no serviço, quando ele sai do serviço dele? Não, eu entrei no serviço com salvação. E eu vou sair no fim da minha vida física aqui. Está a ver? Então, eu estou em serviço agora. Eu devo deixar beber vinho. Também vou dizer bebida forte. Mas, tu és sacerdote fiel? Deus pode confiar em ti? É um bom pensamento, deve pensar um pouco sobre isto. Deus não quer crente bebendo vinho, mas com todos os versículos, também com liberdade em Cristo, é difícil provar isto. Mas há provas da Bíblia. Simplesmente vai ouvir ou não? Isso é a pergunta. Então, vamos voltar. Então, Daniel capítulo 5. Para acabar esta passagem, mas a Bíblia diz em versículo 3, então trouxeram os vasos de ouro, mas eles beberam, como já limos, versículo 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, vamos ver Apocalipse capítulo 9, mas isso é futura, mas pode ser característica de homem no fim da era de homem, no início da criação, depois da queda, característica de homem é inclinação para pecar, para não andar pela fé, para não confiar em Deus. Este é o Apocalipse capítulo 9. Quero ler versículo 20, a Bíblia diz: E os outros homens que não foram mortos durante o tempo da tribulação, angústia de Jacó, por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos. Demônios, Marco? Ídolos? Mas eu pensava que estava a falar sobre o Velho Testamento. Demônios, ídolos de ouro, ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles não têm capacidade de sentir coisas como homem, experienciar coisas como homem. Nós não somos criados na imagem de Deus, mas Adão sim. Mas temos semelhança de uma forma de Deus, sim. E somos criaturas que andam com possibilidade de comunicação excelente. Também para considerar e reconhecer o caso de um outro com comparação de mim. E Deus quer me mandar. Ele quer me amar outros. É o fim do mandamento.
Eu devo ter capacidade de reconhecer o caso do outro e andar no sapato dele. E como isto? É o que Deus quer de nós. Ele não quer me andar como arrogante, como separado, como aquele sacerdote e levita no dia de Cristo, por ser fariseu, que andou do outro caminho, vendo aquele samaritano com problemas, não? Ou com aquele homem com problemas, mas o samaritano, ele parou. Homem desprezado, mas ele amou Deus. Então, cuidado por título e posição. Cuidado por ser chamado pai ou chefe. Não, cuidado. Deus quer o teu coração, Ele quer te andar com humildade e obediência a Ele. E muitas vezes nós somos inclinados para esquecer isto. É necessário ficar na palavra todos os dias. Então, mas, homem, mesmo no fim do que o início. Vamos continuar Daniel capítulo 5. Vou ler versículo 5 a 9. A Bíblia diz: na mesma hora, então eles estavam a beber com esta festa. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei. Mas como Nabucodonosor respondeu quando aqueles 3 homens foram lançados naquela fornalha, mas sem ser prejudicado. Então, mas mudou-se então, versículo 6, o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Sim, eu penso que sim. As juntas dos seus lombos se enlaçaram sem controle e os seus joelhos batiam um no outro. Grande temor, tremendo. 7. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia, novamente o mesmo erro do avô dele, mas dizendo aos sábios de Babilônia, qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante e os seus senhores estavam sobressaltados. Então, mas grande temor por ver esta visão. Grande mão apareceu escrevendo na parede. Grande visão. Vou dizer, Deus, ele tem poder julgar imediatamente pecado do homem. Vou dizer também pecado do crente. Crente não vai perder a salvação, mas pode ser julgado sim. Deus tem poder para fazer isto imediatamente. Mas ele é paciente. Ele quer o homem arrepender. Ele estava a tentar falar com o coração de Belsazar. Belsazar, eu quero-te! Eu quero o teu coração, Belsazar! Ouve a minha voz! Mas a palavra de Deus é colocar-o no caminho, ao pé do caminho. E homens não querem este. É grande tristeza o que está a acontecer no mundo hoje. Este versículo 5, Daniel capítulo 5 e versículo 5, a Bíblia diz, na mesma hora aparecem uns dedos de mão de homem e escreviam
de fronte do castiçal, desculpe, na caidura da parede do palácio real. Deus escreve em várias vezes na Bíblia com o dedo dele. Vamos iniciar com Êxodo capítulo 32. Vou mostrar-te alguns exemplos, mas eu tenho propósito com isto. Quero ensinar-te coisa depois de mostrar isto também. Mas Êxodo 32, versículo 16, a Bíblia diz: e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Mas o que ele fez? Não, isso não é a passagem que eu queria mostrar, mas ele escreveu com o dedo dele aqueles tábuas no início. Penso que segunda vez também, escrito com o dedo dele. Moisés fez tábuas a segunda vez, porque ele quebrou, mas Deus escreveu. Vamos ler também João. Isso é pouco interessante. João capítulo 8, vou ler versículo 6. Isso é mulher que foram levadas a Jesus no ato de adultério. Versículo 6 diz: isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Eles queriam acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ele escreveu com o dedo lá. Dedo de Deus, vou dizer. É interessante, cuidado, hein? Mas aqui eles não entenderam as palavras. É interessante. João capítulo 8, também Daniel capítulo 5. Mas João capítulo 8, eles entenderam. Mas, por ser entendido, são quebradas, como Êxodo 32, ou, vou dizer, deixadas estas palavras, esses mandamentos. Mas, como João capítulo 8. Mas vamos ler também Lucas capítulo 11. Isso é pouco interessante, hein? A Bíblia. Lucas capítulo 11, e vou ler versículo 20, Jesus falando: mas se eu expulso o demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Está a ver? Expulsando, mas a Bíblia diz com dedo dele, com dedo, mas vamos fazer uma comparação com o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mas naquela passagem, ele estava a falar sobre o dedo dele, mas aqui, Mateus 12, versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, uma passagem ele está a expulsar com o dedo de Deus, outra passagem ele está a expulsar com o Espírito Santo. Está a dizer o dedo de Deus é o Espírito Santo. Está a ver? Isso é muito interessante, porque o dedo de Deus escreveu na parede, mas ninguém estava a entender. E já falamos a maneira, eu estou a dar muitos ensinamentos, penso que foi com este ensinamento de Daniel, já estudamos que a pessoa que não tem o Espírito Santo dentro não vai conseguir entender a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo entra como habitação eterna, ele é companheiro lá para assistir-me com entendimento. E ele entra no momento da salvação, o novo nascimento. Ele salva a minha alma. Ele regenera o meu espírito morto. E eu tenho ele dentro. Ele deu-me a vida eterna como a entrada dele. E estes outros que querem abusar do Espírito Santo, dizendo, esta manifestação do Espírito Santo, ele falou, é isso, se perder o controle, vamos cair, vamos falar com língua.
Isso é tolo. Eu tenho Deus dentro. Deus não é tolo. Ele é muito certo. Cuidado. Homens querem brincar com Deus. Marco, está a dizer, eu estou brincando. Sim, está a brincar por fazer estas coisas. Deus é santo. Ele tem bom senso. Ele não é. Ele é razoável. Ele quer comunicar com o coração de homem. Quando quer comunicar com o coração de homem, quer ajudar aquele, quer aproximar-se aquela pessoa com humildade ou com a verdade. O meu amigo, amando o outro. Não, este grande espetáculo, vamos cair! Cuidado! A Bíblia é a verdade. Deve servir Deus segundo a palavra. Espírito e verdade. A maneira para louvar Deus. João capítulo 4. Jesus falando com aquela mulher samaritana. É a maneira para aproximar-nos a Deus. Não com tolo. Cuidado com isto. Então, dedo de Deus, o Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2. Marcos sempre está a criticar a minha prática. Não, eu estou a pregar a palavra de Deus. Se a tua prática não está a concordar com a palavra, isso pertence a ti, não a mim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 12, a Bíblia diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não ouviu e o ouvido não ouvia, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então a pessoa vai parar lá dizendo, mas Marcos, está a ver? Não é possível o homem entender estas coisas de Deus, mas não ainda não acabou lendo toda a passagem. Fique comigo, versículo 10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quer saber mais das profundezas de Deus? É necessário mais do Espírito Santo. Ele não tem limite. A capacidade pertence a ti. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está a ver? Então, é necessário ter o Espírito Santo. Vamos ler um pouco mais em frente. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo bem conhecido para a pessoa que passou pouco tempo com os meus ensinamentos. Vou dizer, Deus quer este ensinamento dele. Mas 2 Coríntios 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade e como de Deus na presença de Deus. Eu não vou dizer todos que mudam a palavra são perdidos. Eu penso que a maneira de homem crescer é aprender a palavra. E todos nós erramos. Mas eu não vou tocar esta palavra. Vou dizer uma tristeza com este versão ACF. Desde esta edição, elas mudaram 2 Coríntios 2, versículo 17. Para não ler como está a ler aqui. Porque aqui está, este versículo é traduzido corretamente. Tem força. Penetra até o coração sobre a necessidade de guardar a pureza da palavra. Mas é mudado muito. Esta palavra hoje no nosso dia. Cuidado com isto. Deus quer te saber a verdade.
Jesus disse, a tua palavra é a verdade, falando com Deus Pai. Então, vamos voltar a Daniel, capítulo 5. Hein? Daniel, capítulo 5. Vou ler versículo 6. A Bíblia diz, mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram e juntas os seus lombos se leçaram e os seus joelhos batiam um no outro. É exaltado quando o homem, vivendo em rebelião, tem encontro verdadeiro com Deus. Versículo 7. A Bíblia diz, e gritou o rei com força, mas dizendo, no meio do versículo, dizendo aos sábios de Babilônia, qualquer que ler este escrito, mas vou dizer, não é necessário ler todo este versículo novamente, mas ele estava a convidar os mesmos que Nabucodonosor convidou em Daniel capítulo 2, vou dizer Daniel capítulo 4, que não conseguiram dar a interpretação certa. Ele está a fazer o mesmo erro, ele não aprendeu nada. Então, mas ele está a oferecer a pessoa para ser terceiro governante. Lembra-te, este Belsazar estava segundo rei. Estou a esquecer, Nabonido penso que foi o nome do pai dele, que foi rei, mas estava fora naquela altura. Então, também, versículo 7, mas no fim do versículo, a pessoa que consegue dar esta interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Vamos examinar, eu vou ler com este versículo uma citação direta sobre este versículo. Cadeia de ouro. Muitas vezes na escritura o ouro significa divindade. É interessante notar que José, uma das grandiosas figuras do Senhor Jesus Cristo em toda a Bíblia, também teve uma cadeia de ouro. Divindade. E foi o segundo governante do reino. Vamos ler Gênesis capítulo 41. É interessante esta Bíblia. Gênesis capítulo 41, vou ler versículo 42 e 43. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, está a ver? E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Ele foi o segundo de Faraó, José, figura de Jesus. Mas vou continuar lendo. Eventualmente, Daniel recebe uma cadeia de ouro e é feito de terceiro governante do reino. E assim, vemos uma das primeiras indicações de Daniel como um tipo ou imagem do Espírito Santo. Observa como a obra do Espírito Santo é descrita no versículo 12 deste capítulo, sendo considerada como qualidade de Daniel, mas ele, nos vai dizer que ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Mas é interessante. Daniel, figura do Espírito Santo, terceiro. Marcos está a dizer Deus não é igual. Eu vou dizer Deus manifestou-se desta maneira, para dar-nos a oportunidade de conhecer Ele melhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós como salvação. Jesus Cristo, o nosso Salvador, é mediador entre nós e o Pai, em submissão ao Pai, para mostrar-nos exemplo, sim. E temos acesso a Deus Pai, não através de outro homem, mas somente Jesus, homem Jesus, que também Deus manifestado em carne. Mas as coisas foram escritas na parede.
Ninguém conseguiu entender o que foi escrito, mas por chegar Daniel, terceiro, mas figura do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo em figura chegou, eles conseguiram entendimento, interpretação, que outros que não tiveram o Espírito Santo não conseguiram fazer. É interessante esta Bíblia. Hein? Deus é verdadeiro. Eu sou homem. Eu sou professor, sempre estou a dizer também, sou estudante. Algumas vezes sinto-me muito fraco para ensinar a ti. Vamos andar com humildade, aprendendo mais esta palavra. Deus quer operar através de nós. Mas o nosso sucesso é somente quando recebemos Deus como controlador, confiando nele, acreditando nele, com toda a nossa vida. Mas Marco, a minha família está a sofrer. Sim, eu sei. Eu tenho família também. E eu sou preocupado com eles também. Mas pessoa que não tem família, como Paulo, ele é mais livre. Mas Marco, não está a entender. Sim, estou a entender. Não estou a julgar-te também. Mas Paulo disse, pessoa que tem mulher vai ter problema na carne. A dedicação é mais complicado, mas é uma batalha. E deve procurar a maneira para viver a tua vida com fé em Deus, mas no meio de todas as responsabilidades que tem na tua vida. Eu também. Não estou a criticar-te. Estou a tentar mostrar e ajudar-te. Então, vamos voltar. Daniel capítulo 5. Hein? Daniel capítulo 5. E vou ler versículo 9. Então, o rei Belsazar perturbou-se muito. Eu penso que sim. E mudou-se-lhe o semblante. E os seus senhores estavam sobressaltados. Então, mas simplesmente grande temor. Mas vou dizer, Deus vai julgar os soberbos. Ele não vai permitir-te continuar com o teu pecado. Ele vai julgar o pecado no fim. Vou ler Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19. A Bíblia diz, a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito como os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Como naquela noite, festejando, oferecendo terceira posição do governo, oferecendo cadeia de ouro a Daniel. Não sabendo, o inimigo dele estava no outro lado do muro da cidade. E ele vai perder aquela mesma noite o reino dele. O perigo estava na presença dele, mas ele não sabia. Está a entender? Mas quando o homem é soberbo, ele não vai reconhecer. Como Nabucodonosor, depois de um ano sendo avisado de Daniel, mas Deus vai julgar-te por não humilhar-se perante ele. E Nabucodonosor, este é o meu grande reino que eu fiz. Mas, segundo o plano de Deus fez, sim. Então, cuidado com isto. Provérbios capítulo 6, vou ler outra passagem. Boa passagem do livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina, desculpa. 17. Os olhos altivos, língua mentirosa, cuidado, pastor, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então devemos guardar
quer saber a maneira para evitar estes assuntos? Procura exaltar Jesus como a tua vida. Esta vida não pertence a mim, não pertence a ti. Marco Velho deve ser morto. Eu não sou preocupado com posição. Quem merece posição é Jesus. Eu devo procurar exaltar o meu rei com toda a minha vida. E quando eu tenho este perspectiva, este motivo, esta intenção, todas as ações da minha vida vão ser certas. Mas quando eu quero sair deste caminho procurando agradar Marco, então entra problemas. Ok, então, Daniel capítulo 5, estamos a continuar através deste capítulo. Vou ler versículo 12 a 10 a 12. Continuando, a Bíblia diz: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbam. Eu penso que foi a irmã dele, mas perturbam os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Pode ser irmã do pai dele. Peço desculpa, Marco. Está a errar novamente. Não te perturbam os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino homem no qual há o espírito dos deuses santos. Mas é Deus santo, mas ela não sabia exatamente isto. Mas vou dizer, ela não estava a participar naquela festa. Ela não estava a beber como aquele copo. E eu vou dizer mais uma coisa mais importante. Ela não esqueceu que há um homem que sabe dar esta interpretação. Está a ver, hein? É muito excelente. Versículo 11. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou, está a dizer, falar sobre a avó dele, achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, ela lembrou este homem. Isso é a maneira de Deus, mas algumas pessoas vão aprender, mas sempre vai ser pessoas que não aprendem. Então, este versículo 10, a rainha, por causa das palavras, mas entrou casa de banquete. A rainha era a esposa de Nabonidas, mas ela não participou nesta festa. Foi a irmã que casou com outro antes dele. Então, mas também ela disse: o rei vive para sempre, não te perturbam os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Ela já sabia que era o homem que conseguiria contar o significado destas palavras. Daniel foi bem conhecido, mas não de Belsazar, um homem mundano. É o que eu escrevi. Eu estou a dizer isto. Através de toda esta lição, vou dar-te mais uma passagem no Novo Testamento sobre a importância de Espírito Santo para ser o meu professor. Mas quero lembrar-te, Adão foi criado no início da imagem de Deus, mas por pecar ele perdeu esta imagem. Então, antes da queda, Deus chegou a Adão todos os dias, penso que diariamente. Adão, bom dia! Bom dia, Senhor! Como está? Eles falaram juntos, sem problema. Num dia, Deus aproximou-se de Adão, como está? Adão escondendo de Deus.
escondendo-se de Deus. Então, mas vou dizer isto, desde aquela altura, homem, mas precisa de ajuda para alcançar Deus. E vou dizer, Deus escondeu-se de homem. Como ele escondeu-se de Israel durante a era da igreja? Israel não está a ver Deus operando no país deles. Ele está a operar nas igrejas, mas não da forma que ensina e pratica muitas igrejas. Vou dizer, a nossa idade é idade muito carnal entre as igrejas. Há lutas, dissensões, e também estas que estão a sujar a obra do Espírito Santo na igreja. Vamos com eu, já mostrou isto. Mas, homem na igreja deve ter cuidado. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. Cuidado. 2 Coríntios capítulo 4, e vou ler versículo 4 a 6. Deus quer melhor para nós. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, como Balsazar, este rei mundano, homem mundano, vou dizer, nos quais o diabo, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5. A Bíblia diz, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Eu não prego Marco, Marco não é nada, mas eu vou pregar Jesus, Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. A Bíblia é muito clara com isto. Versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, outro vai entrar dizendo, está a ver, Marco? Sem a ajuda de Deus não é possível me conhecer Deus. É verdade. Mas outros vão colocar isto ao extremo para dizer, Marco, sem esta graça irresistível, o homem não será salvo. Mas antes, Jesus disse, por mim morrer, vou atrair todos para mim. Mas antes da crucificação, ele disse, Deus vai atrair pessoas para mim. Eu tenho uma pergunta. Antes da morte de Cristo, existia esta graça irresistível? Vou dizer outra pergunta. Antes da morte de Cristo, outros querem dizer o Pai fez o mesmo de Cristo. Antes da morte de Cristo, Deus operou com expiação limitada. Jesus ainda não morreu. Cuidado com isto. Vamos ler João capítulo 1. Quero mostrar-te uma coisa. Quero ajudar-te. Mas outros não vão receber este ensinamento. É triste. Mas Deus está pronto para dar-te ajuda. João capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Há luz suficiente. Vamos entrar mais com isto na nossa próxima lição. Mas eu posso olhar ao universo. Eu posso reconhecer. Eu tenho luz suficiente para reconhecer que há Criador maior do que Marco. Então, ele está a iluminar todos. Não está a dizer, Marco, todos aqueles que vão ser salvos. Não, Jesus morreu por todos. Ele está a fazer uma oferta de amor. Amor não vai impedir outro. Não é disponível para ti, mas somente este aqui. Isso não é Deus. Ele é Deus de amor. Vai escrever Deus é amor na parede da tua igreja? Deve reconhecer que ele morreu por todos. Cuidado!
simplesmente homens amam trevas mais do que a luz, como o rato. Eles fogem de Deus. Sim. Mas não está a dizer Deus tem culpa. O homem tem culpa por rejeitar. Ele foi iluminado por pequena luz. Mas por me receber Cristo, esta iluminação pode explodir dentro de mim. Tem esta capacidade. Simplesmente depende de mim. Ok. Mas é necessário ter o Espírito Santo. Então, versículo Daniel, capítulo 5, mais uma vez, versículo 12. Mas, desculpe, versículo 12, a última parte. Chama-se, pois, agora Daniel, e ela dará a interpretação. Precisa de achar um homem, chamar Daniel, figura do Espírito Santo. Então, mas oramos a Deus Pai através de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Mas chora a Deus. Chama Ele agora. Dá-me este Espírito Santo na minha vida. Estou a confiar em Jesus. Quero saber melhor a Bíblia. Ajuda-me, por favor, o meu Senhor. E Ele não vai negar nada. Ninguém. Mas é necessário pedir. Então, isso é a maneira de Deus operar como crentes nesta idade. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Vivemos pela fé confiando nele. Confiança, sem ver, é fé. É a nossa vida, mas está dentro de nós. Já recebeu Jesus? Espero que sim. Então, vou encorajar-te para submeter-se a Ele, para Ele controlar a tua vida, para a glória e a honra dele. Ok. Vamos continuar mais, porque mas Deus quer me entender mais como o Espírito Santo dentro. Eu tenho esta capacidade. Vamos falar mais sobre isto. Também a fraqueza de homem que rejeita Deus. Como nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.